que maravilha! Somente pela graça salvadora que há em Cristo Jesus podemos celebrar. Boa noite a você que está conosco, participando, cultuando, celebrando ao nosso Deus. É bom estarmos aqui, é bom podermos celebrar e exaltar o nosso Deus. Porque Ele me amou, eu disponho a servir. Louve a Deus com alegria, louve a Deus com toda a sua força, declare que Ele é o Rei da sua vida, declare a Ele que Ele é a razão de viver, Ele é a nossa esperança. Suas palmas, fique livre para adorar ao Senhor. Depende
nossa esperança. Ele é nosso motivo de viver. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, eu aflito resgatar. Nesse tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar sem orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, eu aflito resgatar. Nesse tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar sem orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar sem orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Você poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar sem orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar sem orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. Porque Ele me amou, eu amo, multiplico, oro e reparto. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. As primeiras palavras desta hora estão baseadas aqui em Josué, no capítulo 1, o verso 9. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar.
Isaías 43, o verso 2: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. Meus amados, que coisa boa é estarmos diante do nosso Deus, do seu Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo, adorando enquanto igreja dele, igreja do Senhor Jesus. Nós estamos com os nossos corações agradecidos por essa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus. Quantas bênçãos recebidas neste dia. No domingo passado nós tivemos aquele momento especial de retorno aos cultos presenciais na parte da manhã, e hoje nós estamos agradecendo a Deus por aquela bênção e tantas outras que o Senhor Deus tem derramado sobre nós. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo também a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que estão comparecendo diante de Deus com seus dízimos e suas ofertas nos dias e horários estabelecidos pela igreja, e também através de depósito ou transferência bancária, conforme muitos irmãos de perto e de longe estão fazendo, e vai aparecer aí na sua tela as informações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial, momento que o Senhor dá a pessoas tão pequenas, tão falhas como nós, de adorarmos o Senhor, de chegar diante do Senhor com o culto, ó Deus, de adoração, de louvores, expressões de gratidão, ó Deus, por toda a boa dádiva, por todo o dom perfeito que o Senhor tem derramado sobre nós. Louvado seja o teu nome, santificado seja o santificado nome do Senhor na história da nossa vida, que a vontade do Senhor seja feita em cada um de nós, como ela é feita nos céus, Pai, e que o teu reino domine todas as nossas faculdades pessoais, mentais. Dirija a tua igreja nesse tempo, que o teu reino venha sobre os nossos familiares, sobre as pessoas de perto e de longe, Pai. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas durante esta semana, muito obrigado pelo retorno dos cultos presenciais na parte da manhã, pelos irmãos que puderam vir e por aqueles que participaram em suas casas. Muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas que foram dedicadas ao Senhor neste tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Deus, que a tua palavra que foi lida, quando o Senhor anima o nosso coração, que essa palavra, Deus, seja realizada, repleta na existência da vida de cada um de nós, que o Senhor abençoe essa pessoa, ó Deus, que está agora tendo acesso a essa mensagem, abençoe esta pessoa com saúde, com paz de Cristo, com restauração, com portas abertas, com a vida eterna, com o perdão, com arrependimento, com fé. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Graças ao nosso bom Deus, porque Ele me amou, eu estou fazendo a obra missionária, porque Ele me amou primeiro, então eu posso oferecer a minha vida diante de Deus. E hoje está aqui para falar um pouquinho desse momento missionário. Aliás, todo culto é um momento missionário, mas hoje está aqui para falar um pouquinho para nós o nosso amado irmão João Batista. João, tudo bem, meu amado? Quer dizer que você vai falar Obrigado. Quer dizer que você vai falar um pouquinho de missões para nós? Falar um pouquinho da experiência que eu tive, pastor. Amém. Ali em Campos, naquela cruzada do Jesus Transforma. Então eu queria compartilhar com os irmãos a experiência que eu vivi ali. E para começar, eu queria dizer que muita coisa que atrapalha nós nessa obra missionária é tempo e preocupação com as nossas coisas pessoais. Mas quando a gente se entrega na obra missionária, na obra de Deus, pode ter certeza que Ele trabalha por nós, Ele nos sustenta. Está até a Bíblia ali, Isaías 64:4, que fala que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. E ali em Campos eu passei uma semana
ali, fiquei uma semana ali naquela cruzada, naquela obra missionária ali, e eu pude sentir na pele o que está escrito na Bíblia. Eu parei meus afazeres, fechei a minha oficina e fui para lá sem preocupação nenhuma. A minha família ficou aqui e foi eu e os demais irmãos, inclusive o senhor também foi. Então ali eu pude sentir na pele que Deus realmente, Ele nos sustenta. Quando a gente se entrega para fazer a obra de Deus, que a gente está na obra missionária de corpo e coração, Ele está por trás, a gente não está sozinho. Queria convidar você que ainda não participa de uma obra missionária, que não está engajado ainda, não deixa a preocupação, o medo te atrapalhar nisso, não. Pode ter certeza que Deus, Ele vai te sustentar. Deus, Ele vai sustentar você em todos os aspectos. Ele vai sustentar a sua família, se for o caso que você precisar deixar a sua família para ir até um outro local para fazer a obra de Deus. Não fique preocupado, porque Deus, Ele vai cuidar de tudo. Deus, Ele cuida da sua vida financeira, Ele cuida da sua vida familiar, Ele cuida da nossa vida na sociedade. Tudo muda quando a gente se entrega verdadeiramente à obra de Deus. E eu estou falando porque eu vivi isso ali em campo e não me arrependo, sempre quero estar engajado na obra missionária. Muito bom, João. João, teve uma experiência ali em Campos, no Jesus Transforma, que tinha uma pessoa que estava sem tempo, não tinha tempo. E aí, o que aconteceu ali com aquela pessoa que não tinha tempo, estava correndo, não dava para atender a equipe? É verdade, pastor. Quando aquele homem chegou ali, que ele chegou na bicicleta, quando ele entrou para dentro de casa, eu fui e abordei ele, enfiei um pé dentro da casa dele, que não teve nem como fechar o portão, e ele falou que estava sem tempo. E eu falei para ele, é sobre tempo mesmo que eu quero dizer para você, porque daqui a 2, 3 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer. E aquele homem, ele começou a me ouvir, e ali a gente passou mais de meia hora conversando com aquele homem. Para quem não tinha tempo, que são desculpas que as pessoas inventam, mas quando a gente começa a falar de Cristo, que a pessoa começa realmente a ouvir, o Espírito Santo, ele começa a fazer a obra. Nós só precisamos entregar a nossa vida, porque quem faz a obra é o próprio Deus. Amém, João. Amém. Muito obrigado, João, pela sua participação aqui nesse culto, né? Nós estamos aqui pensando no grande amor de Deus por nós, e assim nós vamos fazendo a obra missionária. Eu queria convidar, pastor, nesse momento, a todos os homens da igreja, da União Masculina, aos embaixadores do Rei, para estar junto nessa campanha missionária que a gente está começando agora. Ótimo. Muito bom, João. Obrigado, meu amado. Deus abençoe. João, ele é da obra missionária, e ele fez um trabalho assim primoroso de evangelização em nome de Jesus ali em Campos. Foi algo assim extraordinário. Como a campanha que nós estamos, uma campanha extraordinária. Nós vamos então continuar pensando nesse tema. Porque Ele me amou, eu me disponho a servir. Pensou? Porque Ele me amou, eu me disponho a servir. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, seja para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador, eu quero estar. Nossa disposição ao chamado de Deus deve ir além de nós, do que nós entendemos, do que nós achamos, do que nós podemos fazer. Nosso chamado deve ser para estar perto do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa busca, atender o chamado de Deus para estar perto do nosso Salvador. Então, porque Ele me amou, eu me disponho a servir a Deus onde Deus quiser.
Pensando nisso, nós ficamos também imaginando aquele texto da palavra de Deus que diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Realmente o amor de Cristo nos deixa constrangidos. E este constrangimento deve nos levar a exercitar o chamado de Deus para cada um de nós, conforme escreveu o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos a levar. Nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14, para a gente introduzir essa temática, porque Ele me amou, eu me disponho a servir a Deus onde Deus quiser. Primeiro, porque Ele me amou, eu me disponho a servir a Deus onde Deus quiser, dentro do chamado geral. Dentro do chamado geral. Abra sua Bíblia, localize aí no seu aparelho, Gênesis capítulo 2, o verso 15, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, o verso 15. Diz então a palavra do nosso Deus para a gente pensar no chamado geral. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Meus amados, nós temos um chamado geral. Sabe qual é o nome desse chamado geral? Trabalho. Trabalho. O trabalho, ele não veio depois da queda, ou seja, depois que entrou o pecado no mundo. Alguém diz, né, que o trabalho ele veio depois do pecado. Não. O trabalho ele veio antes do pecado. E a palavra de Deus diz que agora todos nós temos esse chamado geral para o trabalho. É claro que depois do pecado, o trabalho ele se tornou penoso, enfadonho, cansativo ao extremo, cheio de espinhos, de ervas daninhas, e aí trouxe sofrimento, obviamente, porque o pecado é uma ofensa à santidade do Deus santo e verdadeiro. E então nós lemos aqui em Gênesis 2,17, e ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus nos chamou para cuidar da sua terra. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e aqueles que nele habitam. E Deus tem esse chamado geral para cuidarmos da terra de Deus, para cultivarmos esse mundo de Deus no trabalho que Deus colocou a mim e a você. Não tem trabalho pior ou melhor. Existe trabalho, e todo trabalho ele deve ser para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque o trabalho é uma forma de atendermos ao chamado geral de Deus para honrarmos o nome de Deus. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Trabalho para honrar a Deus, para dignificar o nome do Senhor Deus.
mesmo os aposentados, mesmo os impossibilitados ao trabalho, continuam trabalhando, segurando as cordas para aquele que está no trabalho formal. Há pessoas trabalhando de joelhos, orando, segurando as cordas para aquelas pessoas que estão indo naqueles lugares mais complicados, exercitando o seu trabalho formal. Há os que trabalham sustentando financeiramente os que estão entre os espinhos e as ervas daninhas. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos trabalhando como servos de Deus nos esportes, nas artes, nos comércios, nas indústrias, nas ciências, nas faculdades, nas universidades, nas escolas, exercendo o chamado de Deus para levar as pessoas ao arrependimento e à conversão a Jesus Cristo, falando ou apenas dando o nosso testemunho de pessoas que foram recriadas conforme a imagem e semelhança de Deus. A pergunta para mim e para você é o seguinte: nós estamos honrando o chamado de Deus onde nós estamos trabalhando? Meus amados, essa é uma oportunidade rica para mim e para você, honrarmos a Deus, o chamado de Deus, deixarmos a glória de Deus brilhar onde nós estamos trabalhando, para que o nome de Jesus Cristo seja proclamado em toda a face da terra, porque lá no seu trabalho eu não posso entrar, mas você está lá para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma segunda ênfase aqui dentro do chamado. Porque Ele me amou, eu me disponho a servir a Deus onde Deus quiser, dentro do chamado específico. Dentro do chamado específico. Você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, e é bom que você faça isso. Livro do profeta Jonas. Jonas, vá lá, sintonize lá em Jonas, no capítulo 1. Quando você vai aí localizando, eu vou começar lendo aqui Jonas capítulo 1, para falarmos sobre o chamado específico. Jonas capítulo 1, verso 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se apresentou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Certamente eu e você já ouvimos tantas reflexões maravilhosas nesse texto da palavra de Deus, e nesta hora nós estamos aqui para pensarmos no chamado específico de Deus. Eu quero dizer para mim e para você nesta hora o seguinte: sabe onde termina a vida de quem foge do chamado de Deus? Você sabe onde termina a vida de uma pessoa que foge do chamado de Deus? Dentro da indiferença, da apatia e do insosso espiritual e existencial. A gente vê isso aqui na vida de Jonas. Quando Jonas, entre aspas, tenta fugir da presença do Senhor, como Adão e Eva se esconderam atrás das árvores para fugirem da presença do Senhor. E Jonas, aqui nesse texto, aparentemente ele deu ouvidos a Deus. Aliás, Jonas era um profeta. Jonas era a boca de Deus para pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz aqui para nós o seguinte: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe quem paga a passagem da desobediência? O desobediente. Só o desobediente, ele mesmo tem que pagar a passagem dele. Deus não patrocina servos e servas dele que se omitem e que são indiferentes à obra e desobedientes ao chamado.
O desobediente, ele vai sempre na direção oposta. O chamado específico de Deus era para a grande cidade de Nínive. E Jonas sabe para onde foi? Ele foi para Tarsis. Será que é possível fugir do chamado de Deus? Quando Deus chamou Moisés, ele disse que tinha dificuldades na comunicação. E ele procurou, então, na sua inocência espiritual, de experiência vivencial com Deus, ele procurou ensinar a Deus: Deus, o Senhor não olhou direito, deve ter gente, aliás, não, Deus, tem gente mais qualificada do que a mim. Meus amados irmãos, só que Deus não estava chamando os qualificados, Deus estava chamando Moisés. Sabe de uma coisa? Quando Deus chama você, o chamado não é para o outro que está qualificado para aquela obra. Quando Deus chama você, Ele sabe o que está fazendo. Ele está chamando você. Pode ficar tranquilo, Deus vai te preparar para toda a boa obra. E aí nós lemos aqui em Jonas capítulo 1, a partir do verso 4, mas durante a viagem, de repente, o Senhor mandou um vento terrível que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão grande que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo de morrer, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos deuses deles. Para o navio ficar mais leve, eles começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, olha só, Jonas dormia tranquilamente no porão. Meu pai, quanta indiferença, meus amados. Que essa indiferença não pegue a mim e você, enquanto a embarcação está indo, enfrentando os desafios. Será que nós estamos dormindo como servos e servas de Deus? Verso 6, o capitão do navio desceu para falar com ele, com Jonas, e disse: o que há com você? Ele gritou aqui com raiva: como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem pena de nós e nos salve. Verso 7, enquanto isso os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Jonas foi o homem indicado. Lembra quando Pedro nega o seu chamado, e mesmo no meio de gente não temente a Deus, aquelas pessoas viram que Pedro era um discípulo de Jesus, eles reconheceram em Pedro um discípulo do Senhor Jesus. Não tem como fugir da verdade chamada chamado específico de Deus. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Jonas foi dormir em meio ao chamado, em meio à tempestade, em meio à indiferença. E em meio àquela indiferença tão cruel na vida de Jonas, Jonas não prestava nem para orar, irmãos. Nem para orar. Pessoas não tementes a Deus oravam os seus deuses, mas o homem, a boca de Deus, não prestava nem para orar. Eu e você, nós temos um chamado geral para honrarmos a Deus no nosso trabalho, para declararmos a glória de Deus como a natureza faz a todo tempo. E nós temos também, quem sabe, um chamado específico. E Jesus nos salvou para sermos sal da terra e luz do mundo, não para a indiferença, não para ficar ausente de brilhar a glória de Deus. Jonas procurou escapar do chamado de Deus, irmãos, mais uma vez, conforme nós lemos aqui no capítulo 1, verso 12, joguem-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que eu sou culpado dessa terrível tempestade. E aí no verso 17 nos diz o seguinte: mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Meus amados, sabem qual a saída para o chamado de Deus para a sua vida? Quebrantamento,
e obediência. Só tem essa saída. É quebrantamento e obediência ao chamado de Deus. Capítulo 2, o verso 1. Então, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Agora o homem virou gente de oração, crente de oração, servo de oração, ele está orando dentro do peixe. Verso 9, jamais adorarei outro Deus a não ser o Senhor. Aqui tem uma confissão. Como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Verso 10, então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia, e assim aconteceu. Só o quebrantamento e a obediência é uma resposta saudável ao chamado de Deus. Meus amados, a mensagem, ela é proclamada por meio do chamado de Deus. Essa mensagem, ela é simples, ela é honesta, ela é direta. E aí no capítulo 3, o verso 1, depois disso o Senhor falou mais uma vez a Jonas dizendo, olha o teor da mensagem, simples, honesta e direta. Verso 2, vá à grande cidade de Nínive e avise seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Dessa vez Jonas obedeceu e foi para Nínive. A gente não tem que florear a mensagem não, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Me lembro aqui que quando eu leio essa palavra aqui, que Deus falou uma vez com Jonas, falou duas vezes, repetiu o mesmo teor na segunda vez, você vai para a grande cidade de Nínive e vai dizer para os seus habitantes que eu vou castigá-los, eu vou condená-los por causa dos seus pecados. Só isso que Jonas falou. E aí, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ver a resposta. É interessante que hoje o meu pai, ele me contou uma experiência de novo da conversão dele, dizendo o seguinte, que quando ele foi a um culto para ouvir a palavra de Deus, o pastor Nilo Cerqueira Bastos pregou a palavra de Deus, não fez apelo, não fez uma oração de decisão, ele também não foi lá na frente, não levantou a mão, mas no seu coração já estava convertido a Jesus Cristo. É Deus que muda a gente por dentro. A mensagem tem que ser simples, tem que ser bíblica, precisa ser cristocêntrica, missionária. A gente não tem que florear, fazer arremates para ajustar ao ouvinte, não. A mensagem tem que ser conforme diz a palavra de Deus. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Olha que essa é a mensagem que Jesus falou para os seus ouvintes, e as pessoas iam tomando decisão, ninguém entrou enganado, ninguém precisa aceitar a Jesus enganado. Se você quer ir para o céu, você precisa aceitar a Jesus como Salvador, e eu e você, agora, depois de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, precisamos pregar essa palavra. Jesus salva, mas você precisa entregar a sua vida para Ele. Você pode vir a Jesus do jeito que você está, mas nunca mais você será o mesmo. Meu pai voltou para casa convertido e não conseguiu mais fazer as coisas que desagradavam a Deus, sem uma palavra, sem um aconselhamento, sem ir ao templo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo, mais à frente, ele repete a mesma mensagem aqui de Jesus sobre negar a si mesmo. E ele morreu por todos, diz Paulo. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente passa a viver para Deus, a gente morre para o nosso eu, a gente precisa então abrir mão a renúncias, se a gente quer realmente escolher a Jesus, porque Ele já nos escolheu. Vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi, disse o Senhor Jesus. A mensagem é proclamada por meio do chamado específico de Deus, de forma simples, honesta, direta, mas também urgente. Portanto, diz a palavra de Deus, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu posso aceitar a Jesus no outro culto? Não, é agora. É urgente,
não é para depois, não é para amanhã. A vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. É agora que você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. A Bíblia é direta para nós: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Resultados? Eu falei sobre o resultado aqui, que a gente ia dizer um pouquinho mais à frente. No capítulo 3, o verso 5, o povo acreditou em Jonas. Mensagem pesada, mas o povo acreditou em Jonas e decidiu fazer um jejum. Todos os habitantes, desde o rei até o mendigo mais pobre, vestiram-se de panos de saco, roupas grosseiras usadas em ocasiões de grande tristeza. Verso 6, isso porque... Eu estou aqui em Jonas 3,6. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono e trocou suas roupas reais por pano de saco e se assentou sobre cinza. O rei e seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais, poderá alimentar ou beber água. Todos devem estar cobertos de pano de saco e gritar de arrependimento diante de Deus e deixar seus maus caminhos, suas violências e seus roubos. Assim, quem sabe, Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, abandonou seu plano de destruir os habitantes de Nínive e não o realizou. Houve quebrantamento. Quando alguém ouve a palavra de Deus, a mensagem da vida eterna, e crê no Senhor Jesus como seu Salvador, entregando-se a Ele, como meu pai fez, como os cidadãos de Nínive fizeram, aí, quando nós nos entregamos a Cristo pela fé, uma vida nova brota dentro de nós, e aquilo que era comum agora nós passamos a odiar, porque é visto como pecados diante de Deus, e nós passamos a pertencer ao reino de Deus. E a grande cidade de Nínive, possivelmente do tamanho do município de Itaperuna, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele me amou, eu me disponho a servir onde Deus quiser. Como? Através do chamado geral, dentro do chamado geral. E nós vimos também, em segundo lugar, dentro do chamado específico de Deus para nós, como Ele fez com Jonas e tantos outros. Há uma decisão na sua vida hoje para atender ao chamado de Deus, seja o chamado geral ou o chamado específico. Há uma decisão aí dentro. Não deixe para amanhã, não. Não é emocional, não. Deus mesmo está falando comigo e falando com você nesse momento. Há uma decisão dentro de você agora para receber de Jesus o maravilhoso presente da vida eterna, onde você vai passar a servir a Jesus e a seguir a Jesus do jeito que o Senhor Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Você quer entregar assim a Jesus agora? Você vai receber a vida eterna. Quem sabe você quer entregar o chamado específico ou o chamado geral de Deus, mas tem que ser agora, precisa ser agora. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de culto, de adoração ao nome do Senhor. Muito obrigado pela poderosa palavra do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez um chamado geral a todos, Pai, para te honrar e para te servir no trabalho de cada dia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor também faz chamado específico, ó Deus. Quem sabe, ó Deus, há alguém agora atendendo ao chamado específico do Senhor para ser uma bênção onde o Senhor mandar que essa pessoa seja, Deus. Pai querido, quem sabe há uma pessoa entregando-se ao Senhor para receber o maravilhoso presente da vida eterna. Salve essa vida agora pelo poder do sangue do Senhor Jesus derramado ali na cruz pelos nossos pecados. Nós oramos entregando cada vida, as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Minha
razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica a água viva que me sacia. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de O meu viver é te amor e nas tuas mãos eu quero estar. O meu viver é Maravilha, estamos encerrando o culto deste momento, mas vamos continuar cultuando a Deus dentro das nossas casas.
Meus amados irmãos, nós temos voltado aos nossos cultos presenciais apenas no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, com toda segurança. Há irmãos que podem vir, que não fazem parte do grupo de risco, que não são idosos, eles estão participando dentro das suas casas. É a igreja reunida no templo e a igreja reunida nas casas também. Nós temos também, irmãos, passado a nossa SEB para o domingo pela manhã. Então, nós estamos deixando de ter a SEB na quarta-feira, porque ela está acontecendo nos domingos pela manhã. E no QR Code que aparece na sua tela, você pode, então, apontar o seu celular, a câmera do seu celular, o seu aplicativo, para que você possa ter acesso à página da Igreja Batista Boa Fortuna e encontrar ali dados interessantes para você nos ajudar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos hoje orar nesse culto, né, com o amado irmão João Batista. João Batista vai orar para nós, privilégio aqui a gente ter o João Batista nesse momento, ele vai estar orando para nós. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado pela Tua mensagem, Senhor, tão direta aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar abençoando, ó Pai, cada um, ó Pai, que está participando desse culto nesse momento. Que o Senhor possa, ó Pai, estar abençoando essas pessoas dos pés à cabeça. Esse que tomou sua decisão, ó Pai, diante do Senhor, depois da Tua palavra, ó Pai, pregada aqui pelo nosso pastor, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando o pastor e toda a sua família, abençoando, ó Pai, todos os membros, ó Pai, da Igreja Batista Boa Fortuna, ó Pai, e todo, ó Pai, o Teu povo nesse universo, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar tendo misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, lembrando só o segundo texto que nós iniciamos esse culto aqui para a minha vida e para a sua vida, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o verso 2. Quando vocês passarem por águas profundas, que são grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem que atravessar os rios, que são os problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, que são os sofrimentos e as perseguições, não se queimarão. As chamas não farão mal a vocês. Deus está conosco em Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós somos mais do que vencedores. Um abraço afetuoso da Igreja Batista Boa Fortuna para cada um dos nossos amados, em nome de Jesus. Amém.